Olá, bem-vindo ao podcast Cantos e Encantos. Aqui, o Lá é protagonista de nossas vidas. Hoje eu estou com um convidado especial, uma pessoa linda, maravilhosa. Vocês vão saber um pouco da história dela e esse bate-papo aqui é de menina para mulher. É ela, Andressa Leão. Andressa, bem-vindo. Olha, estou aqui super feliz de você estar aqui comigo hoje. Sou eu quem agradece. Olha, vamos lá. Meu bate-papo aqui em especial, a gente vai falar do lar. Mas antes disso, eu vou conhecer quem é a Andressa. Eu quero saber mais sobre a Andressa, porque eu acompanho a Andressa na rede social há muito tempo. Vou e volto. Olha a Andressa, e eu vi que você cresceu muito, Andressa, da menina para a mulher que você é hoje. Bacana. Então, eu quero conhecer um pouco mais sobre essa mulher. Me fala, quem é a Andressa, de onde vem a Andressa, por que empreender tão jovem? Eu sou, como você falou, uma menina, mulher, né, que é cheia de sonhos. Então, eu sou movida a realizar, né? Eu gosto, eu me considero uma fazedora. E eu preciso ter sempre as mini metas, né? Que elas me ajudam a alcançar as minhas grandes e ousadas metas. E eu acho que elas trazem muita força e muito sentido para a minha vida. Porque quando a gente não tem uma meta clara, bem definida, qualquer lugar que você estiver indo tá bom, né? Então fica algo meio perdido. E aí você vai vendo, você vai sentindo e parece que você não está conquistando aquilo que você deseja de fato. Então, eu sou uma pessoa em constante movimento, em constante aprendizados. E as circunstâncias da vida vão fazendo a gente amadurecer, né? É bom, dói, mas é bom. Então, a gente estava comentando agora há pouco, eu com o Jean, falando sobre você. Quem é a Andressa? As pessoas falaram, você conhece a blogueira, a Andressa, olha, olha aqui essa menina. Então, eu olhei, falei, nossa, ela é piauiense, porque as pessoas, olha, piauiense está bombando, tem muitos seguidores. E eu fui lá olhar quem era a Andressa. A mensagem que me veio foi, essa menina daqui mesmo. Então, Muita assim, gente pergunta. você tem uma beleza diferente, você Obrigada. tem uma áurea diferente, porque justamente não só a beleza, mas a forma que você se mostrou. Me fala quem a Andressa veio de onde vem essa beleza? Nossa, beleza, papai e mamãe. Me conta quem são seus pais, de onde eles vieram, porque Pronto. você tem uma beleza diferente. Ai, Você te bate o olho, parece que ela não é daqui. Nessa coisa da transformação, da maturidade, né? Antigamente, quando eu recebia um elogio, eu virava e dizia, obrigada, você nem se eu mereço, tipo, quem me dera. E, querendo ou não, era uma falsa modéstia, fruto de uma insegurança. E hoje eu mudei, né? Hoje eu digo, recebo e agradeço. Não como uma forma de ser pedante, mas como uma forma de você simplesmente aceitar o elogio, receber e tá tudo bem. Eu acredito que tanto o elogio quanto uma crítica, quando ela vem de uma pessoa que de fato não te conhece verdadeiramente, ela tem que ser sempre muito bem ponderada, sabe? Porque aquela história do veneno, podem até te oferecer, mas ele só vai te fazer mal se você de fato tomar, né? E eu uso a mesma dosagem, tanto quando eu recebo um elogio, como quando eu recebo uma crítica. E a história da minha família, vamos lá, o meu pai é daqui, de Teresina, Piauí, e a família a família dele é toda daqui. A gente tem raízes também em Miguel Leão. E a história da família da minha mãe é de fora. A minha avó é francesa, a família é toda de Paris. E eles vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial porque nós somos judeus. E aí vieram parar aqui no Brasil fugindo. Nossa, olha aí que a gente É uma história forte. Aí veio parar no Piauí. Não foi no Piauí, foi, na verdade, eles chegaram em Fortaleza, no Ceará, sendo que aí, com o tempo e tudo mais, ela conheceu o meu avô, se casaram, e o meu avô era superintendente da Caixa Econômica. Então, de tempos em tempos, eles iam se mudando, né, para outras cidades do Brasil. Então, já moraram em São Paulo, em Maceió, no Ceará. Quando pararam aqui, aí os filhos foram fazendo faculdade, foram se apaixonando, porque piauiense é bicho bom, e foram ficando, foi isso. O melhor do Piauí é o piauiense, na verdade. Andressa, aí a pergunta que eu sempre falo e pergunto, por que moda?
Porque, na verdade, eu vou levando sempre para o empreendedorismo também. O nosso podcast fala de lá, mas fala muito de quem é essa pessoa atrás da Andressa, né? Como foi que você entrou nesse setor? Por que tão nova e por que moda? Eu tinha acabado de voltar. Eu morei em Paris, né? E aí eu tinha... Por conta desse laço familiar, eu morei em Paris. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil quando eu conheci o Rafael, que é meu marido. Uhum. E quando eu o conheci, ele tinha vendido o negócio dele, que era o Planeta Diário. Um pub super legal, que eu não cheguei a conhecer, porque eu morava fora. E eu nunca tinha visto o Rafa na minha vida, isso é muito curioso, né? Ele era amigo dos meus primos, ele frequentava a casa da minha família e eu nunca tinha visto ele. Talvez pela diferença de idade, eu nunca tinha prestado atenção, enfim. E aí, quando eu conheci, ele estava nessa transição e negociação com o Coco Bambu, que ainda só existia em Fortaleza, não abria ainda, não havia aberto ainda em outros locais, né? Uhum. E foi quando ele começou com essa negociação, então estava em fase de treinamento. A gente imaginava que ia ser uma pizzaria, a gente nunca imaginou que viesse a se transformar no negócio que é hoje. Uhum. E aí veio aquela ideia. Eu fazer direito, sempre sonhei em fazer relações internacionais. O meu sonho era ser diplomata. E queria, inclusive, voltar a morar fora. Quando eu acho que ele já tentando, né, me manter por aqui, ele falou: Deda, me chama assim. Eu tô aqui começando, né, a minha vida e tal, mais um passo na minha jornada, empreendendo. Por que tu não começa também? Tu tem o maior jeito. Eu sempre mandava fazer minhas roupas em costureiras, né? Minha mãe sempre teve muito bom gosto. E aí, todas as vezes, as pessoas me perguntavam de onde era a minha roupa, ou ele elogiava, porque ele é muito observador. Ele é aquela pessoa que, se eu cortar o cabelo, ele vai notar, sabe? Uhum. E toda vez eu dizia: amor, mandei fazer. E ele achava aquilo o máximo. Ele falava: Andressa, todo mundo te pergunta por que tu não faz disso um negócio. Eu falei: será? Coincidentemente, tinha acabado de abrir a faculdade de moda aqui no Piauí. E eu falei: então vou fazer. E foi assim, foi algo muito orgânico, muito natural e que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, você é apaixonada por moda e empreendeu para ficar aqui, porque senão você ia voar, né? Então, são coisas... eu já tinha ouvido um podcast seu. Eu gosto de conhecer um pouquinho a história. Sim. Então, a gente pergunta, porque muita gente aqui que vai ouvir a gente... Não conhece, pode né? não conhecer Claro. a Andressa. A Andressa é super conhecida, mas tem muita gente que precisa conhecer essa mulher que você se transformou. Porque quando eu acompanho você, então, lá atrás existe até um preconceito com essa ideia da blogueiragem, do Instagram. Ah, é blogueira. E você foi se transformando, mostrando, viu antes de todo mundo, porque isso aí foi uma visão sua. Me fala sobre isso. O que você viu lá atrás que eu não vi, que muita gente não viu? A minha marca começou há mais ou menos 12 anos atrás, vai fazer 13 anos. E eu comecei antes disso, eu já sabia que eu queria fazer uma marca de roupas femininas, mas eu tinha que juntar dinheiro para aquilo. Então, eu ia na Zemp do centro, comprava material, fazia bijuteria e vendia. E aí, depois, comecei a revender semijoias, né, de uma amiga da minha irmã. E dessa forma eu fui juntando meu dinheiro para construir ali o meu pequeno ateliê na garagem dos meus pais. 2 anos depois dessa sequência que eu contei, eu comecei com minha primeira loja, que era ali na Elia João Tágera, antiga Fortaleza, né? E era uma loja de 32 metros quadrados, mas de puro charme. Quando eu estava ali, estava começando essa história do Instagram no Brasil. E o que acontece? Era eu presa, né? Então, eu tinha que fazer um pouco de tudo. E eu já tinha uma modelista, uma costureira, uma bordadeira, porque sempre fez parte do DNA da marca, essa coisa mais handmade. Mas, para todo o resto, era eu. Eu vendia, eu comprava, eu criava, eu dava as coordenadas no nosso ateliê, eu atendia a cliente, eu fazia tudo. Como todo mundo que começa sozinho, pequeno. E aí eu precisava que as pessoas me conhecessem, né? Então, quando eu vi a possibilidade de trabalhar nas redes sociais e que o meu único empecilho era a vergonha, eu falei: gente, como assim? Eu vou usar isso aqui porque vai ser um canal para as pessoas me verem, conhecerem o meu produto.
Então, foi uma forma que eu encontrei de falar sobre aquilo que eu fazia e vendia sem ter um custo, né? Foi difícil, porque eu tinha vergonha. É difícil quando você senta numa roda, principalmente quando os seus amigos, alguns familiares tiram a brincadeira com você de blogueirinho e tudo mais. Mas eu sempre tive muito claro o que eu queria, aonde eu queria chegar. E a minha visão, ela era muito clara para mim. E as outras pessoas, elas não enxergavam o que eu enxergava. Então, como que eu podia esperar um apoio delas se elas não enxergavam o que eu estava vendo, né? Então, para mim, é algo super superado. Hoje, muitas dessas pessoas que me criticavam entraram também nesse mercado. Aham. Algumas me pedem, inclusive, dicas ou ajuda para divulgar o produto delas, o serviço delas. E a vida é isso, né? Que bom que eu tive essa visão antes e que eu acabei, querendo ou não, saindo um pouquinho na frente, né? Uns 5, É 10 anos isso. na frente de muita gente, né? Isso faz toda a diferença Sim, para faz. você se tornar essa mulher que você se tornou na área que você atua. É muito importante, porque moda e Instagram, tudo e Instagram hoje tem a Sim. ver. Então, hoje você está, inclusive, eu vejo você divulgando. Vai ter um curso com você? Me fala disso. Olha, já Eu tá já todo estou mundo assim na sabendo, expectativa. já estou sabendo. Então, eu estou preparando esse curso. Eu acredito que a gente tem que oferecer para o mercado o que ele precisa, né? Então, um tempo atrás, se você me perguntasse o que eu sou, eu iria te dizer que eu era estilista. E já tem uns anos que eu mudei essa perspectiva de mim. Eu me vejo como empresária. Então, hoje, eu trabalho como empresária na área da moda. Eu trabalho como blogueira, fazendo anúncio, publicidade para marcas que de fato se conectem comigo, com o meu estilo de vida, com os meus valores. Mas eu também tenho outros negócios, inclusive com o meu marido, os quais eu nem abordo tanto assim em redes sociais e tudo mais, porque ainda não cabe isso. E se você me pergunta se eu vou abrir esse curso, eu te digo hoje que sim. Por quê? Porque eu sinto esse pedido, eu sinto essa necessidade. O meu público, ele tá quente. Tem um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, que eu comecei a trazer esses assuntos do meu backstage para lá, que é o que eu chamo de sopro de coragem, né, para essa minha comunidade das leoas. E, de fato, tem ajudado muita gente. Eu recebo cada mensagem interessante falando sobre como eu fui um incentivo para tantas mulheres. E vem muito pedido de mentoria, de consultoria, de cursos mesmo, ou dicas ainda. E eu estou preparando algo Bem, incrível, especial para essa eu imagino. mulherada. Você já estava vendo lá atrás, você viu muita coisa à frente, então você está sempre ali olhando para frente. Então a gente tem que estar colado em ti, tem que estar olhando. E me fala o que é essa leoa. Eu vejo você falando, leoa, leoa. Vamos lá, fala da leoa. Me fala dessa comunidade, o que você está criando com essa marca, esse nome. Digamos, puxando aí um movimento. Sim. Eu sempre tive uma visão um pouco diferente da grande maioria. Enquanto muitos queriam quantidade e faziam de tudo para viralizar, eu sempre busquei por realmente formar uma comunidade. É como se... Não vou dizer fãs, eu vou dizer advogados, sabe? É como se eu formasse um grupo de advogados da marca, advogados da Andressa, pessoas que de fato convergem com os meus valores, que entendem o meu posicionamento, que gostam, que se identificam, seja por algo aspiracional, quando as pessoas desejam ter aquilo que eu adquiri ou ter um estilo de vida similar, ou seja mesmo por identificação dos valores e tudo mais. E isso em mim hoje é muito forte, sabe? É por isso que talvez eu tenha tantos parceiros de tantos anos já comigo fazendo as propagandas, porque as pessoas percebem que ele tem muita verdade. Então, nunca é sobre, eu vou fazer uma propaganda por conta do dinheiro. Não, tem que ter uma simbiose com o meu estilo de vida, tem que ter muita verdade ali. Tem que ter a ver, né? E tem que ser bom para quem vai consumir, né? Claro que tem produto que eu vou gostar e você talvez não, mas se eu tô te indicando, é porque eu, Andressa, gosto. Eu, Andressa, consumo e uso no meu dia a dia. Eu tive contigo num evento do Sebrae, onde você foi palestrante, e eu fiquei impressionada. Naquele dia, você, tipo assim, me conquistou.
Ai, que Teve demais. um evento de mulheres, eu não sei se acho que foi um período atrás, não sei se foi 2, 3 anos, que aí você foi para o palco, quando você mostrou a fortaleza que você é. Falei, cara, essa menina se transformou numa mulher linda, porque assim, eu até te mandei uma mensagem, nossa, você arrasou. E não é Que lindo. um elogio bobo, é porque assim, hoje, os mais jovens, eu Sim. estou falando que eu tenho um filho de 24, eu tenho um filho de 17, a gente tem até um receio, porque a gente vê assim, as pessoas mudando, eu quero isso, amanhã eu quero aquilo outro. E você não, você está ali sabendo, está construindo a tua marca, porque a marca ela já é um diferencial. A Andressa Leão é um diferencial. Então, assim, você mostra hoje que você está sabendo do que você quer e que virou uma mulher empreendedora, como você falou, você deve ter outros negócios, você está tendo uma visão de águia. Então, naquele dia, meio que virou a chave. Poxa, essa menina aqui tem muito conteúdo. Então, eu até comentei sobre isso. Nossa, eu queria fazer algo com ela. Eu comentei com uma amiga, a Andressa, e a amiga falou, Bacana. nossa, eu acho que ela não quer, não. A Andressa, essa pessoa ela é próxima a você. E ela falou assim, acho que ela não quer, não, por isso, por isso. Ela me deu vários argumentos. Sim. E aí, hoje, eu Ah, olhando quem sabe? Eu você... sou boa de negócio, vamos sentar. E aí, você, hoje, comentando aí, realmente você está preparada para ir muito além, muito além. E eu tenho orgulho de você ser piauiense e de você estar aqui com a gente. Porque você poderia Ai, estar em qualquer obrigada. lugar, mas você está aqui, escolheu estar em Teresina, né? Está bem. E aí, eu gosto de conhecer um pouco das pessoas, de falar um pouco das pessoas, mas eu gosto de falar aqui do lar. Eu vejo você muitas vezes falando lá na sua rede social, que eu adoro também, adoro ver um pouco do teu cotidiano, skincare, isso faz a diferença, a dica e a respeito da moda, como você se Aproxima a veste, gente, quando né? você se veste, você mostra a sua casa e Sim. você, então assim, tem várias curiosidades que a gente tem, que eu tenho, como é essa, digamos, esse contexto hoje de você mostrar um pouquinho dessa intimidade, o que você gosta de mostrar e o que você não gosta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, por mais que seja dito, às vezes parece que as pessoas esquecem disso, mas ali são fragmentos do meu dia, são Uhum, recortes. uhum. Então, tudo que eu faço hoje é com muita intenção por trás. Tem estratégias. Eu sei exatamente a imagem que eu quero passar, a minha forma de comunicar, Uhum. seja ela verbal ou não verbal. Eu sei como que eu quero ser vista, o que que eu preciso passar para me conectar com quem está ali do outro lado, com quem eu quero falar é a coisa mais importante que você precisa saber. E aí eu vou construindo meu posicionamento, fragmentando em pequenas partes do meu dia a dia, né? São recortes que eu escolho mostrar. Então, quem olha de fora pode até imaginar, mas a Andressa mostra tudo da vida dela. E não é assim. Eu não mostro 1/5 do que acontece de fato na minha vida, mas eu sei mostrar aquilo que eu preciso mostrar e que vai fazer a diferença no meu posicionamento. Então, claro, tem hora que eu mostro brincando com minha filha, mostro a minha versão mãe, as minhas preocupações, a forma que eu educo. Tem hora que eu mostro, por exemplo, a Clecleo, que já é quase um personagem no meu Instagram, né, que Uhum. trabalha comigo. Mas eu tenho outras pessoas que trabalham comigo que quase nunca aparecem, né? Até porque eu respeito o jeito delas serem mais tímidas e não gostarem. Ah, tem pouquíssimo do meu marido, então se você fosse só olhar aquilo ali, o recorte que eu mostro, você iria achar ok, que ele não tá por ali, enquanto na verdade quase sempre ele tá ali do meu lado, mas de Uhum. fato ele não gosta e portanto eu respeito muito a vontade do outro. Então, são recortes que eu fragmento para poder construir o meu posicionamento. Tanto a versão mãe, a versão empresária, a versão esposa, a versão dona de casa, a versão filha, amiga e tantas outras que a gente, né, de uma forma geral, tem que assumir ao longo do dia. Eu acho que eu faço um uso muito intencional de posicionamento de imagem e tudo isso me ajuda a converter, não só aproximar de mim as pessoas com valores, com interesses, estilo de vida parecido, o que fortalece muito a minha comunidade, como também a fazer o que eu faço de melhor, que é vender sem vender. Vender sem vender é o que eu Nossa, faço de melhor. o Arrume-se com a Andressa, eu adoro, porque tá lá a dica,
tem dia que você bota coisas que isso aí eu vou lá para ver. Já conecta contigo, já conecta. né? Isso é muito Dica legal. de maquiagem, isso aí também. E mostrar o dia a dia da sua... Sim. Muitas vezes você mostra um pouquinho do seu lar. Eu sou super curiosa. Inclusive, eu conheço o apartamento, você não me convidou. Mas eu já fui lá antes de você se mudar. Foi? Foi, eu liguei para o Rafa. Porque assim, ali eu vendi bastante. Aquele prédio quase todo a gente vendeu... A gente só não conta qual é o prédio. Bastante, tá? Então, a gente não conta o prédio. Aí, o que acontece? Eu estava visitando com uma cliente e a cliente falou, a Andressa tem um apartamento aqui. Será que tu consegue para a gente olhar? Que eu quero muito olhar, que eu sei que o arquiteto dela... ela falou o nome do arquiteto, Bernardo. O Bernardes Arquitetura. Isso. Aí eu quero ver como é que é. Aí eu liguei para o teu esposo, Rafa, estou aqui no apartamento, estou visitando, e uma pessoa quer visitar o seu apartamento e tal. Ele disse, não, está autorizado, pode entrar. Então, a gente recebe muito esse pedido. Aí eu visitei, eu olhei, estava na fase ali, já estava montando o teu closet, lindo, por sinal. Obrigada. E aí a gente entrou, ela comprou esse mesmo prédio, ela é tua vizinha lá, ela comprou. E eu, assim, até agradeço, porque o Rafa deixou a gente entrar e isso inspirou. Isso você inspira muita gente. Então, as pessoas têm curiosidade. O que você mostra e o que você não mostra? O que você gosta de mostrar lá na sua rede social? Sim, eu acabo mostrando muito em relação à minha casa. E é uma coisa que a gente tem que ter sempre um cuidado, né? Porque, querendo ou não, o nosso lar é o nosso ambiente sagrado, digamos assim. É o ambiente da nossa família. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa casa. E, da mesma forma, essa coisa de passar isso através de uma rede social. Mas, mais uma vez, eu uso ele também como uma forma de me ajudar no meu posicionamento. Eu trabalho com moda, eu trabalho com imagem. E o posicionamento me ajuda a vender mais. Então, quando eu mostro também o meu olhar para a arte, para a arquitetura, para design, as pessoas passam a olhar para mim como uma referência de bom gosto, de divertir-se bem, de estar antenado com o que está conectando com o mundo, de estar sempre lançando tendências, muitas vezes antes do mercado, né? Que é um trabalho de curranta que eu gosto muito de fazer. É algo já natural meu, porque eu estou sempre pesquisando coisas além, sabe? Eu nunca estou olhando só para a moda, muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, não é da moda que vem. É de estudo mesmo, de perfil de consumo, sabe? As mudanças que estão acontecendo no mundo. Às vezes é no mundo da música, no mundo da arte. E aí eu acabo trazendo um pouco disso para o meu negócio como um todo. Você mostrou ali muito dentro no período que você estava quase mudando ali, você mostrou vários ambientes, muita madeira, muito adereço, digamos, o piso é diferenciado. Sim. Arquitetura, você terminou trazendo um arquiteto de fora, né? Sim. Para fazer esse trabalho que ficou lindo, assim, eu achei muito bonito. Inclusive, quando eu e o Rafa, a gente fez essa escolha de fazer com Bernardes Arquitetura, porque, de fato, nós dois somos apaixonados pelos projetos, por né? arquitetura, de uma forma geral. E aí, tem 3 arquitetos que a gente se identifica muito, que é Bernardes Arquitetura, que é o nosso preferido, Jacobsen, que, inclusive, já foi sócio deles, depois eles dividiram escritórios, e o Márcio Colgan, né? Eles 3 têm vários aspectos similares nos projetos, principalmente essa coisa da arquitetura brasileira, que virou a cara da arquitetura brasileira, que tem muita madeira, tem um verde, tem esse invadir da natureza sob uma outra perspectiva, com muito ponto de design, com um certo minimalismo. E eu acredito que ele traga um luxo que não agride, sabe? É um luxo que te deixa confortável. A madeira, ela já traz muito isso, né? Ela acolhe muito. Uma iluminação também mais natural, iluminação mais suave, traz esse aconchego também. E eu e o Rafa, a gente demorou 8 a 10 anos, mais ou menos, da fase de projeto inicial, até receber o apartamento. Quando a gente recebeu o apartamento, na verdade, a gente recebeu lá só o buraco. A gente escolheu não receber com nada, né? Então, a gente mudou completamente a planta dele, porque a gente queria aproveitar da nossa forma.
algo que fizesse realmente sentido, não só para a gente explorar muito bem o talento do Bernardes Arquitetura, né, que é um super escritório, como a gente também conseguir encaixar o nosso estilo de vida, aquilo que a gente precisava e não o que era oferecido. Então, a gente realmente se preparou muito para isso. E hoje a gente está aí colhendo os frutos, né, de morar num lugar que é a nossa cara, que a gente se sente bem, que a nossa família, nossos amigos têm prazer de estar lá dentro com a gente, sabe? É um ambiente muito acolhedor, muito gostoso. Me fala, você gosta de receber? Eu gosto Eu de receber amo amigos, como é, assim, esse cotidiano? Eu e o Rafa, a gente tem trabalhos que, querendo ou não, levam muita gente para essa coisa da vida social mais ativa, né? Então, pelo fato, por exemplo, de eu estar aqui todo santo dia no Instagram, aparecendo, estou sempre lidando com clientes nas lojas. O Rafa também, ele está sempre ali nos restaurantes, trabalhando, vendo gente. Então, por isso, a gente já é assim, um casal bem social, né? Bem sociável também. A gente tem uma vida social ativa, impulsionada por conta do nosso trabalho. Então, nos nossos momentos de lazer, a gente ama ficar recluso, sabe? Ali, só com nossa família, ou com nossos melhores amigos mesmo, ou só a gente, eu, ele, a Pepe. E aí, portanto, a gente gosta muito de receber, né? Então, final de semana, por exemplo, minha casa está sempre de portas abertas, a não ser, claro, tem um final de semana que eu trabalho o final de semana inteiro. Mas quando não, sábado agora, a gente recebeu, né, nossa família em casa e foi uma delícia. E são os principais estilos de saída que eu gosto, né? Na verdade, receber na minha casa. Gosto mais do que sair, de fato, de casa. A gente estava falando, eu estou com as amigas, inclusive elas são nossas convidadas aqui do podcast, sobre isso. Eu, Rosângela, eu tenho uma dificuldade, assim, eu acho que é dificuldade ou preguiça, ou não sei, receber. Esse momento, assim, me dá, assim, um nervoso. Vou receber os amigos em casa, aí tem que preparar tudo e tal. Você tem uma pessoa que faz esse teu... digamos, o preparo de tudo, ou você toma conta um pouco desse preparo? O que vai ser servido? Como é a tua dinâmica? Eu sou uma pessoa muito prática, eu não sofro com isso, não. Então, eu acho que o bem receber é você conseguir deixar aquela pessoa muito à vontade. Eu e o Rafa, a gente tem grupos de amigos totalmente diferentes. A gente tem amigos que são extremamente humildes e a gente tem amigos que são, né, mais viajados, que têm a dica de etiqueta e tudo mais. Então, acho que a gente recebe bem, por exemplo, quando eu recebo daquela forma que a pessoa vai sentir que houve um cuidado ali com ela. Então, eu não iria chamar algumas pessoas, por exemplo, para minha casa e ia colocar ali aquela mesa superposta com vários tipos de copos, de talher e tudo mais. Pelo contrário, dessa forma eu iria constranger os meus convidados. Exatamente. Certeza. Então, a gente sempre se adapta a quem será o convidado da vez, né? E, inclusive, a gente gosta muito de mesclar, de misturar as pessoas. Eu acho que isso tudo é o que faz da nossa vida ser algo tão dinâmica, tão interessante. A gente não está sempre recluso só a um perfil de amizade. E eu tenho, claro, as pessoas que trabalham comigo, né? Lá na minha casa nós temos 3 pessoas que trabalham comigo fixo lá, que são maravilhosas. E por ser muito prática, fica tudo muito bem organizado. Então, assim, eu já tenho a área onde tem as minhas louças, a área que está lá os pratos, talheres de prata e tudo mais. Para receber, tudo fica muito fácil. Então, assim... Já tem uma dinâmica que você já organizou. Em meia hora no máximo, eu monto tudo ali, tá tudo ok, tá tudo certo. Sabe? Eu sou muito prática. Quem me ajuda muito também com boas dicas é a minha sogra. Minha sogra sabe receber bem, sabe? Ela arrasa muito nisso. E muitas vezes com comida. Então, quando é algo super especial, eu já digo, tia Jane, salva aqui. Tá. Então, já tem uma pessoa que te salva. Sim. Ali. Então, é super interessante ver esse lado da Andressa que a gente não vê
Acho que você não mostra tanto esse momento de receber. verdade. Você mostra mais, como você falou agora há pouco, né? Coisas que interessam para esse Posicionamento. Eu acho que eu mostro né? mais coisas ligadas ao meu trabalho, para falar bem a verdade, né? Eu vejo muito isso. Agora, eu vi também, que eu quero falar disso. Sim. Eu vi uma época, eu não sei qual foi exatamente o período, Sim. eu vi que você fazia meditação. Como Sim, é que você yoga, se meditação. conecta espiritualmente? Qual é o teu momento assim de eu quero me desconectar, eu tenho esse ritual? Eu sou uma mulher de fases, né? Então, por exemplo, eu já fiz anos de yoga, de meditação, e hoje eu tô muito mais focada realmente na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, sabe? No estudo. Então, todo santo dia eu tenho no mínimo meia hora, e tem vezes que eu tô mais livre, me empolgo e passo bom tempo nisso. Primeira coisa que eu faço no meu dia é ler ali, né, o pão diário, a palavra do dia, e aí eu já parto para a Bíblia, vou lendo, e quase sempre eu trago alguma ideia para mim, para eu aplicar, para eu dar o meu sopro de coragem, sabe? Então, eu tento cada vez mais trazer esse olhar da palavra de Deus para a minha vida e, inclusive, pegar isso para transformar o meu olhar para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional também. Muitas vezes transformando isso em um post mesmo. Acho que esse é um bom momento. E por quê? Você inspira muitas mulheres. Você se sente nessa responsabilidade ou é tudo orgânico? É essa inspiração? Porque assim, Andressa, de verdade, Sim. a gente quer se conectar com quem tem os mesmos valores. Sim, sem dúvidas. Mas eu sei que tem muita gente que, na verdade, ainda busca seus valores. Ou já se perdeu, ou está perdido, ou quer se encontrar, ou quer se inspirar. Quando a gente busca inspiração, a gente quer alguém que realmente tenha sucesso. Que a gente admire, né? Admire. Você é uma menina bem casada, bonita, empreendedora, rica. Quem é que não vai se inspirar? Eu agradeço, né? Quem é que não vai se inspirar? Claro que você vai inspirar muita gente. Mas tem aí um peso. Você se sente responsável ou não? Você vai vivendo a sua vida e fazendo o que tem que ser feito. Tá. Eu sou responsável por tudo que eu faço e que eu falo. Não pela forma que os outros me interpretam, né? Então, quanto a isso, eu não posso fazer nada. Eu sou o que eu sou e tenho que pagar o preço disso. Então, isso requer de mim o quê? Responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito autorresponsável. E é sobre o que eu faço e o que eu falo que eu tenho que cuidar. A forma que as pessoas vão perceber, se inspirar, isso, aquilo, outro, aí já não é comigo, não está na minha seara. Sempre faço questão de deixar muito claro que eu não sou exemplo de nada para ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa que vivo a minha vida, tento trabalhar essa não é a alta performance, é a auto-performance a cada dia, melhorando, né? Acho que está todo mundo aqui em busca de evoluir, de crescer. E aí eu vou compartilhando um pouco das minhas conquistas, dos meus dissabores também, né? As minhas derrotas e vulnerabilidades eu também faço questão de expor muitas vezes, justamente para as pessoas não imaginarem que a minha vida é perfeita, porque... Que é um conto de fadas, não é isso? Ouvindo você falar que até assustou. Não, calma, mas tô brincando. Mas só para você entender. Às vezes as pessoas elas podem, de fato, olhar e ter essa visão e achar que é simples assim. E que é fácil, que a vida do outro é muito boa, né? E não é a verdade. Não existe essa vida perfeita onde está tudo muito bem o tempo inteiro. A vida é cheia de altos e baixos. Agora, eu trabalho sempre o quê? A minha resiliência. Então, eu tenho que ter, primeiro, humildade, principalmente quando eu estou em cima, para saber que depois que você chega no topo, o natural do topo da montanha é haver uma descida. Então, a gente tem que ter essa humildade. E quando a gente está lá embaixo, a gente precisa ter certeza de quem se é, que é justamente para a gente poder acreditar e ter força para a gente poder refazer a rota, realinhar ali o caminho e conquistar novamente uma boa posição, uma posição que nos deixe felizes e confortáveis, né? Então, eu sempre tento ter esse trabalho comigo, uma dinâmica minha. Então, eu entendo que eu tenho a responsabilidade quando eu pego meu celular para mostrar ou para falar algo,
Por vezes erro e posso errar ainda muito mais, porque é natural, eu sou humana, por isso eu sempre deixo muito claro que eu não sou modelo disso nem daquilo outro, não tento parecer ser. Mas, ao passo que a minha responsabilidade aumenta, né, e eu vou responder por tudo aquilo que eu fizer ou falar, eu não tenho o menor domínio e controle sobre as expectativas que os outros criam de mim, né? Então, o que eu tenho que ter é o cuidado de, inclusive, avisar, ó, eu não sou isso que você pode estar imaginando. A minha vida não é perfeita como você está pensando. Né? Eu sou um ser humano, como todos os outros, cheios de falhas, mas também com muitas qualidades. E eu tento, claro, trazer sempre o que eu tenho de melhor. Ninguém vai abrir o seu celular para ficar se esculhambando, mostrando tudo de ruim que tem. É. Mas quando eu tenho uma dificuldade, principalmente quando já está sanada, eu venho e conto um pouco sobre a minha experiência, na esperança de que aquilo ali não só alerte para a vida real, para as outras pessoas, mas que também possa inspirar. Porque, por vezes, tem gente passando exatamente pelo que você passou. E aí, é como eu falo, se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena, né? Esse pensamento é muito legal, porque no dia a dia, você, como você falou, você mostra recortes. E aí o outro olha e vê, nossa, a vida dela é perfeita e se acha... vida boa, né? Então, quando você Tudo mostra... é fácil. Quando você mostra uma dificuldade, isso quer dizer que o outro pode estar passando ou que você não é tudo tão perfeito e que não é, gente, não é verdade, não é tudo perfeito. Sim, nunca vai ser. Todo mundo vai ter suas batalhas. Você escolhe que batalha você vai enfrentar. Exatamente. Então, e é o que eu digo, tudo é difícil, escolha suas dificuldades, né? O que a gente não pode é paralisar no meio do caminho, porque... eu sonho em ter isso, eu sonho em alcançar, mas o sucesso ele é feito de um sim e muitos nãos. Então, por vezes, para alcançar aquilo ali, a gente tem que parar e pensar o que eu estou fazendo para conquistar isso, né? Cadê? Qual é a minha meta? Por isso que eu sou uma pessoa de mini metas. Então, eu tenho várias mini metas e elas me levam junto a uma grande meta, a minha meta maior. Eu vou fracionando em mini metas para eu poder ser mais estimulada, né? Porque se eu só focar lá no produto final, eu vou ficar o tempo inteiro num sprint louco e ninguém aguenta ficar num sprint durante muito tempo. Então, essas mini metas me ajudam a estar validando o que eu estou fazendo, mostrando que está dando certo e também aí aproveitando essas recompensas, né? Então, eu gosto também de comemorar as minhas mini conquistas, sabe? Eu não acho que a gente tenha que viver a vida inteira num sprint, tentando focar apenas no pote final, né? no seu tesouro, que nem sempre é financeiro, tá? Eu tô falando tesouro porque, enfim, é o seu grande sonho. Mas quando a gente vai dividindo em mini metas, fica muito mais fácil a gente seguir, né, com persistência ali naquela jornada. Você falando de mini metas, eu estava lendo o livro do Steve King. Sim. E aí ele falou que num prêmio que ele recebeu, uma pessoa falou, Steven, como é que você escreve? Ele disse palavra por palavra. Aí ele disse que pensou, ele disse que porque ele tem um humor bem assim, ácido. Ele um ácido, meio um sarcasmo. Então ele falou assim, palavra por palavra. Mas ele disse que veio o pensamento, mas gente, é assim. Sim. Ninguém escreve um livro de uma vez. Eu tenho o começo do livro e o final, não funciona assim, funciona. Hoje eu escrevo 10 páginas, tem o exemplo que ele dá lá no livro dele. Eu tenho metas, 10 páginas por dia. Então, eu me recluso e enquanto eu não faço as 10 páginas, eu não saio do quarto ou eu não saio daquele ambiente que ele disse que tinha um escritório, uma escrivaninha, que ele sentava para escrever. E você falando assim, da mini meta, eu acho que é um bom exemplo, porque também tem muitos livros que falam disso, né? De como você conseguir chegar lá sem se pressionar. Porque quando eu quero chegar lá, eu me pressionei, então eu tenho... Às vezes eu vou correr na Marechal, eu quero fazer 7 quilômetros. Aí eu chego ali na ponte da João 23, ali naquela ponte voltando já, aí eu me lembro onde vai ser a estaiada. Eu digo, nossa, mas está longe. Mas eu paro, não penso mais, continuo correndo, aí de repente eu já estou na ponte estaiada. Então, é mais ou menos assim, eu acredito que seja assim em qualquer outro aspecto da vida da gente. A gente tem que caminhar e o objetivo é chegar lá? Ok, mas vamos focar agora
qual o passo, né? Cada passo. O esporte, ele me traz grandes lições para minha vida pessoal e profissional, principalmente no quesito de persistência, né? De você persistir e fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não está tão disposto assim. Então, quando eu coloco ele como um foco na minha rotina, é impressionante como todo o resto vai acontecendo, vai andando de uma forma muito mais tranquila. Porque eu assumo várias funções durante o dia, né? E muitas mulheres também. E se eu não tiver uma rotina muito bem estabelecida, fica difícil de você conseguir dar conta de tudo. Que ninguém dá, mas pelo menos a gente chega o mais próximo que a gente consegue. Às vezes um prato cai, mas fazer o quê, né? Se equilibrar todos os pratos, tem dia que vai cair um e tá tudo bem, não é? E a vida é esse malabarismo mesmo, faz parte. O que eu acho que a gente tem que ter sempre é o quê? Saúde, família, trabalho. Essa é uma tríade para mim e eu acho que tem que ser nessa ordem. Saúde, primeiro, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos outros nem fazer nada bem. Família, porque é a base de tudo. Se as coisas não estiverem bem com sua família, naturalmente vai refletir no seu trabalho e no seu relacionamento com o próximo. E, por último, trabalho. Claro que, por vezes, é necessário sprints, né? Então, por exemplo, tem vezes que eu vou fazer uma troca. Já passei por situações na minha vida onde eu precisei priorizar 100% o meu trabalho. E tá tudo bem. Desde que eu tenha uma meta muito bem definida, inclusive a ser alcançada e de previsibilidade de tempo, para que depois eu volte para o estado natural de saúde, família e trabalho. Porque senão é insustentável. A gente não consegue permanecer nesse sprint, né? Nessa coisa maluca É um durante equilíbrio, muito tempo. né? Você vai equilibrando, Sim. você equilibra eu tenho que trabalhar bastante esse mês, ou esses 15 dias, ou essa semana. Depois você vai equilibra lá. Exatamente. Às vezes vai distanciar ali um pouco da família, mas depois você volta com aquele aconchego. Então, Sim. é um equilíbrio mesmo. E quem da faz vida, isso, né? e quem faz isso, faz e não se arrepende. Porque Sim. Andressa, eu já ouvi empresários de sucesso, mas grandes empresários, olharem em algum momento para mim e falarem, como eu já ouvi, inclusive o Abílio, o saudoso Abílio, coloca isso no livro dele, que ele não viu os filhos crescerem, né? Sim. Então, tem muitos empresários que falam isso, eu não vi meu filho crescer. E deve ser uma dor muito forte, porque não tem como voltar. O tempo não volta. Então, a gente equilibrar, buscar esse equilíbrio, eu acho que é uma sabedoria. Você está o tempo todo equilibrando esses pratos. Não é fácil, né? Mas se existisse um segredo do sucesso, eu acho que seria esse tal equilíbrio, que não é fácil. E a gente sempre vai estar falhando em alguma área. A gente nunca vai conseguir performar bem nas 3 áreas, saúde, família e trabalho. Mas a vida é isso, esse dinamismo que a gente precisa ter, o equilíbrio emocional, de saber, não, agora, de fato, o meu foco vai ser a minha saúde. Não, agora vai ser o meu trabalho e por aí vai. Agora eu vou desligar aqui, vou viajar e só vou voltar, só vou estar com a minha família e acabou. Eu tenho esse poder, sabe? Eu também. Eu dou muitos sprints, sabe? Então, assim, por exemplo, tem vez que eu passo 45 dias num rojão maluco, trabalhando 16, 18 horas por dia. Depois eu tiro 3, 4 dias e vou viajar com minha família, eu vou pra praia e não trisco do meu celular. Abastece. Pronto. Mas são sprints, né? Uhum. A meta ali tem que estar eu vejo assim, definida. às vezes eu simplesmente eu desligo, vou viajar e tipo assim, eu não sei nem quem eu sou. Viajo, eu só sou mãe do Murilo, do Arthur e do Guilherme. Sim. Se eu viajar com eles. Então, eu sou estado de presença. Eu acho que isso aí faz grande diferença. Total, é o tempo de qualidade, né? Desligou, acabou. Eu não estou Sim. pensando lá do problema da empresa, eu não estou pensando em mais nada. Eu estou pensando naquele momento que eu estou vivendo. Sim. E aí, vamos voltar Isso aqui. é muito importante. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que ela fala: se você é aplaudido na rua, mas não é dentro de casa, você falhou miseravelmente. E a diferença de tudo isso é quando a tua família te apoia, quando o teu marido te apoia, você vai muito mais longe. Sem dúvida. Se eles não estivessem aplaudindo os nossos feitos, né? Isso aí faz toda a diferença. E aí eu queria saber o seguinte, o que você gosta de ler? O que você lê? Porque, assim, essa fortaleza que a gente o tempo todo tá em busca, tem que ter uma inspiração. Você se inspira... Tem algum autor, algum livro?
uma pessoa? Eu leio muito. Eu leio muito. É um costume que minha mãe... Eu cresci vendo minha mãe e meu pai lerem muito. E aí eu acabei tendo também, né, esse gosto pela leitura. E agora a Pietra, ela até recebeu agora um certificado de quem mais leu, né, da escola e tal. Legal. E quando eu falei sobre essa coisa da gente não pesquisar só na área da moda, eu acho que a leitura, os filmes, tudo isso me contribuem muito. Então, eu gosto de ler, por exemplo, desde empreendedorismo a histórias, por exemplo, você citou alguns hoje, que eu já li também livros deles. Estou lendo agora O Ego é Seu Inimigo. Gente, é muito bom aquele livro. Eu já li esse aí. Acho que todo mundo merecia ler, né? É uma leitura leve, gostosa, rápida, tranquila, e que, de fato, faz a gente refletir muito em muitas coisas da vida. Mas eu gosto de ler principalmente sobre histórias de vida, né? Eu adoro uma jornada do herói, da pessoa que era improvável, foi lá e fez um grande negócio, uma grande história, e de repente transformou a sociedade, gerações e por aí vai. Gosto de ler também muito sobre essa coisa do autoconhecimento, sabe? Eu acho muito interessante. Tem a Brené Brown, que eu acho maravilhosa, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem as 5 Linguagens do Amor, que eu acho que é incrível, não só para o nosso relacionamento quanto marido, mulher, mas até para a gente entender a forma de lidar e abordar com irmãos, com mãe, com um funcionário, simplesmente porque as pessoas elas são movidas por coisas diferentes. Então, até para eu passar um feedback para um funcionário meu, eu preciso entender o que o motiva, né? Nem sempre vai ser dinheiro. Às vezes, a motivação de fato, é levar mais dinheiro para casa. Perfeito, amo. Às vezes é simplesmente o reconhecimento ou fazer parte daquele grupo, daquela equipe, o ser aceito, né? Então, quando a gente entende o que motiva as pessoas, a linguagem de amor delas fica muito mais fácil. Porque, enquanto empresário, a gente precisa entender de gente, seja para cuidar, né, do nosso RH interno, seja para a gente lidar e alcançar os clientes. A gente está falando sempre de seres humanos, né? E, nesse contexto, você leva para o seu trabalho um pouquinho da sua casa, um pouquinho dessa parte da sua vida. Porque você fala de autoconhecimento e está colocando... você vê o outro dessa forma. Como você leva esse... Quer dizer, primeiro, assim, você leva um pouquinho dessa Andressa... essa Andressa dona de casa, um pouquinho desse seu lar para dentro do trabalho? Sem dúvidas. Tem essa história de aqui na empresa a gente é uma família. Essa história é linda, mas eu não acredito que seja assim. Acho que família é diferente. Eu acho que lá a gente é um time. É um time que quer jogar para ganhar juntos, né? E toda relação ela só é boa quando ela é boa para os dois lados. Então, tem que ser boa para a empresa, tem que ser boa para mim, tem que ser boa para minha vendedora, para minha costureira, para todo mundo de uma forma geral. E eu gosto muito de investir em treinamentos. E, por vezes, é um treinamento mais focado em vendas, por vezes, é um treinamento focado na cultura da empresa, portanto, valores, missão, visão e valores. E, por vezes, é algo mais seres humanos, né? Mentalidade, digamos assim. E aí, o que é que eu faço? Sempre que eu tenho uma boa leitura, uma boa sacada, às vezes pode ser um filme também, nem sempre vai ser livro, né? Tem gente que não gosta de ler e tá tudo bem. A gente tem que parar de se portar como quem lê mais é melhor do que o outro. Não é assim. Cada um tem sua aptidão e tá tudo certo. Eu gosto de ler. Eu me dou bem lendo e escrevendo. Essa é uma característica. Não me torna melhor nem pior. E aí, o que eu faço? Eu acabo um livro, eu faço um mini resumo. E aquele mini resumo eu sempre trago como forma de post, né, os sopros de coragem, como eu também levo para dentro de treinamentos. Aí eu vou encaixando. Eu sou cheia de treinamentos no meu computador e aí, às vezes, tem um livro que fala, não, esse aqui vai se encaixar perfeito posicionamento em vendas. Não, esse aqui vai ser para a área de marketing. Olha que dica legal. E aí eu sempre faço isso. Eu faço... Fiz ontem. Às vezes eu faço, digamos, de filme também. Eu faço resumo do que eu aprendi. O que eu aprendi com aquele filme. E o que eu aprendi com aquele podcast. O que eu aprendi com aquela live. Eu gosto de fazer... Eu tenho a louca do caderno. Tenho muito caderno de anotação. Tudo eu anoto. Vai lá anotando, vai lá. Aí depois eu olho aquele caderno de 2020, o que eu pensava. É gostoso. Sim. Que esse livro... E aí você falando ali, esses livros todos, eu amo ler também. Eu sou a louca do livro, amo.
Então, eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é a minha leitura. Então, antes de ir para a academia, eu também, antes de ir para academia. Sento, tomo um café, Sim. leitura de 40 minutos, depois eu vou para a academia. Mas isso é bem cedinho mesmo. 5 da manhã eu estou na academia, para tu ter ideia que eu acordo. Meu Deus do céu, não, aí é guerreira demais. Mas é porque o horário, se eu não ler antes, eu vou me atrapalhar. Às vezes eu tenho um cliente meio-dia, eu tenho que almoçar no trabalho, às vezes vou mais tarde. Então, é mais ou menos isso. É a sua dinâmica, é o que funciona para você. É o que funciona. Às vezes eu vou para casa mais cedo e saio mais tarde Sim. também, porque vai depender da agenda. Eu tenho várias coisas, é a dinâmica, né? E Total. a gente tem que adaptar. Então, a leitura, para mim, é meu berço. Amo. E aí, você falando tal, eu digo, essa menina lê muito. E aí, eu vou perguntar quais livros, inspirações. Tem alguma blogueira que você se inspira? Tem alguma influencer que hoje esquece blogueira, agora é influencer, né? Tem alguém que você se inspira? Tem muita gente que eu admiro, né? Tem muita gente que eu admiro. E um dos conteúdos que eu acho mais legais hoje é o da Camila Coutinho, no quesito que ela não aborda mais apenas sobre moda. Sim. Hoje, ela se espalhou mais sobre comunicação, ela dá dicas de livros, inclusive resumos, né, de livros maravilhosos que eu adoro. Inclusive, peguei uma dica com ela, que é um livro incrível, As 21 lições do século XXI. Lê, porque ele é sensacional. É do Harari. Exatamente. Eu já li os 3 dele. Nossa, é muito bom, né? E ele aborda sobre esse mundo de inteligência artificial, os prós e contras. E ao passo que tem hora que vai dando medo na gente, tem hora que a gente fica tranquilo e vê, não, é possível a gente tirar algo de muito bom daqui também. Então, eu gosto muito dessa visão dela, sabe? Eu acho que eu estou num momento, não vou dizer que eu estou me distanciando no mundo da moda, mas eu ando procurando outros tipos de inspirações que, para mim, fazem mais sentido, né? Deixa eu te falar o que eu acho, de verdade. Conta. A gente chega num momento... Porque, assim, eu estou no mercado imobiliário há 28 anos. Então, a gente vai até certo ponto que a gente quer mais. A gente não quer só aquilo. Sim. A gente não quer só aquela... Não é só trabalho, não é Sim. sobre isso. É sobre evoluir. Quando eu estou saindo para um outro olhar, eu preciso de leitura, eu preciso de outro ambiente, Perfeito. eu preciso ter outras visões. Então, todas as mulheres que eu converso, que elas já passaram dessa fase, é só trabalho... Elas têm essa visão sua, como a Camila, como a... Eu gosto muito... Tem umas pessoas também que me inspiram, que elas falam de outras coisas. É a jornalista que vai falar de moda, mas que ela fala de livro, mas que ela fala... É evoluir. Nós estamos buscando evolução. Então, são pessoas como essas que nos inspiram, e eu vejo isso. Só que a diferença Andressa, você parece que você... chegou mais rápido, a minha impressão. Que eu sou porque nova, assim, né? Você é muito novinha para estar com esse pensamento. Digamos, eu estou nessa busca, mas de repente eu vejo você tão jovem. Eu estava comentando justamente isso agora com você, acho que não concluí, que os jovens hoje são muito voláteis. Hoje eu quero uma coisa, eu quero só felicidade. Então, assim, eu quero fazer um curso, mas amanhã eu não quero mais, porque agora eu quero outro. Isso, às vezes, me dá medo. Né? Eu entendo. E aí, assim, a gente que tem filho, a gente fica, nossa, Sim. será? Então, a gente tem que estar o tempo todo tendo uma base bem forte. E é isso que eu vejo em você, essa diferença que você tem, sabe onde está querendo chegar. Eu sou uma pessoa muito focada, e é o que eu digo. Eu já vi você falando várias vezes isso. E, assim, quando a gente olha, a gente vê, assim, uma coisa. Outra coisa é você mostra. É diferente de você falar. Sim. Você mostra isso. Isso faz diferença. Eu sou uma pessoa muito focada e eu sou obcecada por resultados. E existem resultados diferentes, né? Para mim, o resultado ele tem que ser metrificável. Então, por exemplo, o resultado financeiro é fácil de eu metrificar, porque a matemática não mente, os números não mentem. Então, eu consigo ver se eu estou crescendo, se eu estou ficando para trás, se eu estou conseguindo alcançar o que eu desejo ou não, e ali eu vou fazendo reajuste de rota. Tem a recompensa, né, dos resultados, que por vezes é espiritual, essa evolução. Tem a recompensa que é você estar ajudando o outro, enfim. As pessoas são movidas por coisas diferentes, mas o que todo mundo busca é um resultado. E aí vai de cada um qual é o tipo de resultado que procura. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu gosto de dinheiro, porque dinheiro, para mim, ele é liberdade. Isso sempre foi muito claro na minha cabeça.
Eu acho que muitas vezes a gente tem aquele preconceito bobo, infantil, de achar que quem tem dinheiro é porque enganou alguém, é porque venceu na vida de uma forma injusta e por aí vai. Sabe? Parece aquele pensamento de novela das nove, onde o pobre é sempre o mocinho e o rico é sempre o vilão. Uhum. Existe gente boa e gente ruim em todos os lugares, em todos os As estágios, esferas, né, em todas de as vida esferas. e de posição econômica. Não é sobre isso que eu quero falar. Para mim, dinheiro, ele simplesmente é liberdade. Seja geográfica, da gente poder estar naquele lugar que faz a gente bem, ou, inclusive, sair daquele lugar que não faz bem para a gente. Seja um trabalho, seja um relacionamento que magoa, que machuca a gente, por aí vai. Quando a gente tem essa liberdade, esse dinheiro, quem vai ditar as nossas ações é o nosso caráter, não é a quantidade, o saldo na conta. Porque se eu tenho um caráter, se eu sou uma pessoa boa que gosta de servir e ajudar o próximo, se eu tenho mais dinheiro, mais recursos, inevitavelmente eu vou ajudar mais, que é o que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Se eu tiver menos dinheiro, naturalmente vai sobrar menos para eu dedicar ao próximo, a quem precisa. Ou aquele parente, aquele amigo, né, que você pode estar ali também dando um empurrãozinho, ajudando com algo que precisa. Então, para mim, dinheiro é liberdade, é uma coisa muito boa, né, e que deve ser, sim, procurada. Essa é a minha visão. Então, nunca tive vergonha de falar sobre isso. Da mesma forma que eu digo, hoje eu sou empresária, eu trabalho com moda e tenho outros tipos de negócios com meu marido. Sou blogueira também, sou influenciadora, faço publicidade para outras marcas, mas vou lançar um curso se um dia eu perceber que aquela energia que eu deposito num lugar vai me render bons frutos de resultado, seja servir mais, ajudar mais pessoas, ganhar mais dinheiro também do que eu depositando nesse outro lugar, naturalmente eu vou fazer uma mudança. Por quê? Porque eu quero dedicar o meu tempo ao que traga os resultados que eu busco, sejam eles pessoais, financeiros ou ainda espirituais. Então, tudo vai de análise de resultado. E aí eu tenho zero problema em dizer o que eu busco, o que eu almejo, o que eu quero. E que hoje eu tô isso, mas amanhã eu posso mudar e realocar minha energia para algo que me traga mais desses tipos de resultados que eu busco na minha vida. Isso para mim é muito claro. Na verdade, nós somos metamorfose ambulante, Total. como já dizia qual o nome do cantor, Jean? Raul Seixas, eu esqueci. Então, você está falando de uma metamorfose. A gente tem que realmente... Você não pode dizer assim, eu sou isso e acabou. Não tem isso. O que eu acho que as pessoas não têm é a meta definida, o que elas querem. E aí, quando você fala dessa geração jovem, eu vejo muito também os dois lados, né? Tem um lado de que, poxa, essas pessoas, esses jovens, eles veem também, muitos de nós adultos, tomando 1000 remédios, dormindo mal, conquistando liberdade financeira, em contrapartida, perdendo a saúde. Por que essas pessoas vão querer se tornar como nós? Como grandes líderes que eles veem que tem muito de uma coisa e pouco de outra, né? O que está faltando é a gente colocar o holofote sobre o equilíbrio, sobre quem consegue ter um pouco ou muito de cada uma dessas coisas, quem consegue se realizar realmente. Porque senão a gente vai deturpando e as pessoas vão acreditando que o sucesso é sinônimo de fracasso em outras áreas da vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em contrapartida, a gente vê uma geração que é criada de uma forma onde tá tudo bem e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Super protegidas, não se compare. Tem que se comparar sim. Como é que eu vou saber se eu sou boa ou não se eu não me comparar? O problema é quando você se compara por baixo. Eu tenho que me comparar por cima. Se eu me comparar por baixo, então tudo vai estar legal. Tudo que eu conquistei aqui vai estar bom. Se eu me comparo por cima, não, então peraí, dá para esticar a régua, dá para eu querer um pouquinho mais, entende? Então a ambiência também ela é muito importante. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, inclusive os mais jovens, de onde eles estão inseridos. O que essas pessoas estão buscando? Quando a gente se alinha com pessoas de valores parecidos, de sonhos parecidos, menina, a gente vira um foguete, porque tá todo mundo olhando ali na mesma direção, que é uma coisa que eu e o Rafa, a gente tem muito forte. A gente tem os mesmos desejos e a gente se impulsiona muito. E quando um cansa, o outro tá lá. E diz, opa, relaxa que eu tô aqui.
E vice-versa, entendeu? Então, a gente está sempre um empurrando o outro. É assim, uma coisa que eu acho que é a ambiência, né? O Sim. ambiente, ele é super importante para os nossos filhos, para a gente. Digamos, às vezes a gente está aqui está cobrando o filho da gente uma coisa, mas a gente está colocando ele num ambiente que não propicia ele a tomada de decisão que a gente Sim. quer que ele tenha. Então, tem muito a ver com a gente, né? Então, esse ambiente, digamos, é importante. Eu gosto de falar disso e eu estava conversando, inclusive, com o Wilton da Great, ele esteve aqui comigo e a gente está falando, perguntando para ele, justamente porque a gente, quando tem 3 filhos, a gente quer saber mais sobre educação. Claro. E aí eu perguntei para ele como é que faz para o filho da gente ter sucesso, porque tem uma coisa que me preocupa, quero ser feliz. Eles querem ser felizes, a gente quer que ele seja feliz. Só que tem um processo lá fora. O mundo, ele é, digamos, você tem que ser forte. Aí eu protejo demais, que a gente falou justamente desse lado familiar, né? Que a gente protege muito e, de repente, essa criança vira um jovem e aí, daqui a pouco, essa pessoa está super protegida em casa, mas o mundo lá fora... E não está pronta para resolver os desafios da vida, né? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o fato de eu ter ido morar fora, né? Eu fui morar fora, fui morar sozinha, eu era muito nova. E ali eu tive que aprender a me virar. Com costumes diferentes, enfim. E ali eu tive que aprender a me virar. E quando eu voltei para Teresina, eu tinha 20, 21 anos de idade, mais ou menos. Primeira coisa que eu quis foi o quê? Minha liberdade. Eu não queria mais, poxa, primeiro que eu já voltei para casa dos meus pais, né? Mas o que? Eu sou muito família, amei. Mas eu não queria mais ter que pedir dinheiro pro meu pai para colocar gasolina no carro, para comprar o lanche da escola. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de ganhar dinheiro. Eu lembro demais que quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu falei, a partir de hoje, meu plano de saúde sou eu que pago, minha gasolina sou eu que pago, meu cartão sou eu que pago. E aquilo ali, para mim, era uma conquista, sabe? Era pouco que eu ganhava, dava para viajar, dava para ter luxo, não dava. Mas eu já era muito feliz, eu já me achava muito. Dona de si. E isso, já era dona de si. Cheguei, claro, já tô... Claro, eu tinha... Tinha eles como base, mas estava querendo ser dona de si. E muitos privilégios, porque graças a Deus, uma família muito amada, muito carinhosa, amorosa, que me proporcionou o melhor de educação, né? Que eles tinham acesso e que eu poderia ter. Mas nunca passei uma necessidade, nunca faltou o essencial dentro da minha casa. Graças a Deus, eu tenho plena consciência de todos os meus privilégios. E é justamente por isso também que eu sempre senti a necessidade de dar os meus sprints, de dar o meu melhor. Porque, poxa, se eles me deram tudo o que eles podiam me dar, eu vou ficar agora acomodada esperando cair do céu? Não. Eu tenho que fazer por onde. Eles trabalharam demais, eles lutaram muito para poder ter a educação que eu tenho. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que honrar eles, entendeu? Então, eu trabalho muito, que tem hora que meu pai fala, filhinha, pelo amor de Deus, você trabalha demais. E eu quero trabalhar mais, porque eu queria poder dar tudo de volta para eles, sabe? Então, eu sou feliz, eu sou movida à realização mesmo e a desafios. Por isso que é leoa. Sou leoa. Aí, vou voltar aqui para o ambiente familiar. Qual é o cantinho na sua casa que você mais ama? Qual tem um cantinho especial? Esse é meu lugar. Eu vou te falar o meu. Tá. O meu, eu tenho uma mesa, que é meu cantinho de leitura. É meu cantinho que... eu quero bater papo com meu marido, eu chamo ele para esse cantinho. Eu quero ler, eu vou para lá. Eu quero me concentrar, ver um material, ver um vídeo, estudar. É nesse cantinho. Então, eu sou curiosa para saber se as pessoas têm um cantinho especial. Gente, eu sou apaixonada pela minha casa. É difícil eu escolher um canto. Mas vamos lá. Meu quarto. Meu quarto é o lugar que eu mais amo da casa inteira. É também um lugar onde eu me encontro com o Rafa e a gente conversa todo santo dia sobre tudo que aconteceu no nosso dia, sobre as ideias, porque, meu Deus do céu, o menino não para de trabalhar um segundo. Então, a gente faz tudo muito junto ali. O escritório também, que eu tenho esses meus momentos, principalmente durante o dia da minha leitura, seja da Bíblia, do Pão Diário, ou ainda dos meus negócios mesmo. E a sala, que é onde a gente se junta, onde a gente recebe, onde a gente está com a Pietra, onde a gente faz uma refeição mais especial, porque normalmente a gente almoça na cozinha, mas é onde a gente brinca, né? Tá ali mais presente com ela em outras pautas que não são do dia a dia.
Gente, é difícil. Ah, ah. Eu acho que eu tô vivendo aquele momento de curtir muito Tudo, a casa. todo canto. Mas acho que tem anos que eu me mudei, mas eu sigo nessa. Eu amo meu canto. Ai, que bom. É bom. É incrível ver pessoas felizes, porque o lar realmente é o nosso protagonista. É o protagonista das nossas vidas, por isso que o nome do podcast é Cantos em Cantos. Porque cada um tem um lugar especial, ou tem a casa toda especial, ou é importante para a gente, sim, não foi só depois da pandemia, porque quando você vai lá para o Egito, você vê lá que realmente o lar já era a base de tudo. Sim. Lá na época, 2, 3 mil anos atrás, já tinha as melhores louças, você vê lá. Agora eu tive esse ano no Egito, então eu fiquei encantada. Assim, é um local que eu voltaria 2, 3 vezes. Eu amo viajar. Sim. Então, é um local que assim me deu muita vontade de voltar a ganhar mais dinheiro para viajar mais. Olha, toda vez que eu viajo com o Rafa, a gente fica assim... Ei, já deu, bora voltar, bora trabalhar, que é pra gente ganhar mais e viajar mais, porque entendeu? É muito gostoso a gente conhecer outras culturas. A gente fica inspirado, né? Parece que aquilo ali dá gás pra gente trabalhar ainda mais. E aí, esse cantinho das casas, porque tem gente que, eu gosto do meu local de oração. Eu vou falar assim, eu tenho um escritório, mas eu nunca sentei no meu escritório para ler. Eu vou ter que redecorar para ver se eu mudo. Sim. Porque eu gosto de ler lá na minha varanda, olhando para a cidade. Porque assim, eu moro no 18º andar, então eu olho a cidade toda. Perfeito. E aí ficou ali, aquele local é o meu preferido. Então, que bom que tem pessoas que diferentes, né? Eu gosto, eu sou aquela pessoa que vai para um lugar, eu gosto daquele mesmo restaurante, eu gosto daquela mesma academia, aquela mesma esteira. Isso é chato, né? A esteira é a tipo, mesma. Viaja, aí vai sempre os mesmos restaurantes, né? Não, mas eu acho que isso é tão gostoso, é por isso que eu acredito muito na construção da casa aos poucos. Tem gente que só se muda quando a casa está toda pronta. Eu fiz a mudança da minha casa em um dia, porque eu falei... Amanhã é aniversário do Rafa, a gente vai estar lá naquela casa, a gente vai dormir lá. André, se tu é louco fazer a casa um dia, eu falei, eu mudo de nome. Se eu não fizer essa mudança todinha um dia, depois fiz. Tu fez a mudança em um dia, todinha, é incrível. Um dia. E deu tudo certo? Tudo certo, e foi maravilhoso. A gente dormiu lá, a gente pediu McDonald's, foi como a gente comemorou o aniversário dele. Foi ótimo. E aí, isso é muito legal, porque aos poucos a gente vai vivendo a casa sob a nossa... dinâmica. E aí a gente vai conseguindo ver o que sente falta, o que faz sentido. Não, isso aqui tem que ser ambientado. Não, isso aqui agora não tem pressa, vamos fazendo devagarzinho, né? Eu sempre fui do tipo de... A gente pode até demorar, né? Pra ter a casa toda pronta, mas a gente só vai colocar lá dentro o que a gente sonha, o que a gente quer. Ainda que ela fique ali com uma área ou outra faltando algo de ambientação, mas a gente vai fazer ela do jeito que a gente sonhou. A gente se preparou 10 anos para ter essa casa... E a gente vai realizar ela do jeito que é realmente a nossa cara. Então, eu não tive essa pressa de, quero me mudar logo, de, vamos colocar aqui, por exemplo, um sofá, por enquanto, não. A gente vai fazendo aos poucos, do jeito que a gente sonhou. E eu acho que talvez por isso eu ame tanto aquela casa, sabe? Porque ela é muito a gente. Tem a gente ali em cada detalhe, ela é a nossa cara. É o planejamento, que vocês fizeram... transformou esse bem-estar que você ama. Então, cada cantinho, cada coisa que você escolheu faz parte de você. Por isso que eu falo, gente, é muito importante você... Às vezes o cliente ele fala assim comigo, Rosângela, eu não tenho pressa. Eu falei, eu entendo. Por isso que é bom também comprar na planta, que nem você fez. Você comprou, fez do jeito que você escolheu, escolheu o arquiteto e... Tá aí, super feliz com o lar. Feliz. Vou te esperar lá pra gente tomar um café. Viu? Tá combinado. Agora com a casa pronta, tu vai. Pra gente finalizar, que a gente tá aí com 1 hora de bate-papo, muito bom te conhecer mais de perto, tá? Qual conselho você dá para quem está começando? Porque a gente falou muito mais da Andressa empreendedora, Andressa Leoa, porque agora as pessoas vão entender realmente que você é uma leoa, não é porque você botou o nome de leoa, é porque você realmente tem essa garra, é muito aguerrida, muito objetiva. Então, qual o conselho para a gente finalizar esse nosso podcast com chave de ouro que você dá para as suas seguidoras, para os seus seguidores e para quem está nos vendo aqui nesse podcast? Resiliência, humildade e persistência.
eu acho que é a base do sucesso. Como eu falei anteriormente, a humildade para a gente, né, não cair na soberba quando a gente está por cima, resiliência para quando a gente estiver lá embaixo, a gente saber quem de fato a gente é, os nossos valores, muda o jogo para a gente poder conquistar de volta, realinhar a rota e refazer ali a nossa história. E a persistência, porque a gente precisa persistir, que é o que eu falei, que a atividade física me traz muito. É fazer o que tem que ser feito, ainda que tudo conspire contra, ainda que você não esteja com disposição ou vontade de fazer aquilo. Quando a gente persiste no nosso negócio, né, falando sob o ponto de vista do empreendedorismo ou dos nossos sonhos, vai se tornando mais fácil a jornada, porque a gente tem uma meta muito estabelecida. E é o que eu te falo, quando a gente enxerga o que a gente quer, as outras pessoas elas podem até não entender. Mas aí a opinião delas não vai enfraquecer a nossa coragem na jornada. Então, quando a gente tem uma visão muito clara, a gente pega aquela meta ali, divide em mini metas e vai para cima. Então, persistir é a melhor dica que eu poderia dar. Vou fazer um recorte, porque essa dica, Jean, tu tem que fazer esse recorte aí bem claro. Te agradeço, tá? Quero te agradecer essa 1 hora de bate-papo, te conhecer mais de perto e ajudar a divulgar essa mulher maravilhosa. E, lógico, eu estou aprendendo muito aqui com você, foi um bate-papo incrível. E conte comigo aí também. Eu quero estar perto de você para entender mais e aprender mais com você. Sou eu quem agradece. Você que é maravilhosa e a sua história também de vida ela é muito bonita. Você inspira muita gente, tá? E quando desligar aqui, eu vou te mostrar depois os negócios que a gente pode fazer junto. Eita, vamos sair daqui. Aquelas. Ó, já te agradecendo aqui todo o nosso bate-papo. Um prazer. E eu quero agradecer você por ter ficado com a gente até o final. Então aproveita, curte, compartilha e eu te espero no próximo episódio.